O episódio a seguir fala de uma obra que tem conteúdo sensível para várias pessoas, como estupro, violência doméstica, abuso em geral, violência extrema, incesto e pedofilia. Recomendamos que você ouça com cuidado. Caso você passe ou conheça alguma mulher em situação de violência doméstica, disque 180 e peça ajuda. O atendimento é seguro, você não está sozinha. Se você conhecer alguém ou estiver em situação de intenção de morte por suicídio, procure o CVV. O atendimento é por site, 188 no telefone ou e-mail. Perdidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Sabia que tem livro? Pois é, tem livro. Tem primeira temporada e nós já inclusive falamos sobre essa primeira temporada com uma pessoa que voltou aqui com a missão de me ajudar a desvendar todos os possíveis problemas, acertos, melhorias, não sei, vamos descobrir. Tudo bem, William? Seja bem-vindo. Olá! De novo. Valeu pelo convite aí de estar aqui falando agora, falar sobre a segunda temporada, né, dessa série aí, tá? Muito obrigado pelo convite, vamos desvendar os mistérios aí, tudo mais. Vamos conversar bastante. E, William, como é que o pessoal te encontra aí pelas internets? O pessoal pode me encontrar no Instagram pelo Will Who Podcast, né? @Will Who Podcast, ou no Twitter pelo Will Who Cast também. Aí lá no site também, willwho.com.br, lá tem meus outros podcasts também que a gente fala sobre... Tem o Rolante, que é um podcast de terror e tudo mais. E pode encontrar a gente lá, tanto no Twitter, como no Instagram, como no site mesmo. Bem legal, por sinal. Tanto o William quanto nós aqui do Perdidos já falamos sobre Bom Dia, Verônica. E nós vamos deixar aqui nas referências para vocês do post os episódios tanto do nosso quanto do William, para vocês poderem acessar. E é isso. Eu sou a Amanda Barreiro, eu vou ser a sua host por esse episódio e vamos falar bastante sobre a segunda temporada de Bom Dia, Verônica. Vou chamar o nosso assistente para alguns dados especiais. A segunda temporada de Bom Dia, Verônica estreou em 6 de agosto de 2022 e apresentou uma continuação direta dos eventos da primeira temporada, em que Verônica, agora dada como morta, vai atrás dos líderes do orfanato Cosme e Damião por respostas e vingança. Então, Will, posso chamar de Will? Pode. Pode ser. Pode. Você já assistiu a primeira temporada, você leu o livro e você tem uma visão diferente da minha. E aí eu queria saber qual foi a sua impressão geral sobre a segunda temporada. Primeira coisa que você pensou assim quando você terminou. Assim, eu gostei bastante da segunda temporada, só que eu achei ela um pouco inferior à primeira temporada. Eu não sei se pode-se dizer do texto em si, alguns momentos, alguns diálogos me incomodaram, parecia um pouco mais artificial do que da primeira temporada, ou também não sei se pode ter sido também por causa do elenco, porque na primeira temporada tinha Camila Morgado, tinha Edu Moscovis, né, que eles são mais atores do que o Renato Giannichini, né, e o nome da menina, esqueci o nome da menina. Clara Castanho. Isso, que é Clara Castanho, né, não que eles tenham sido ruins aqui na primeira temporada, achei que o elenco foi até melhor, entendeu, mas eu achei que poderiam ter aprofundado um pouquinho mais em temas importantes que a série tem, e eu achei que eles foram um pouquinho artificiais, entendeu? Então eu fiquei com essa impressão, assim. Eu gostei da segunda temporada. Eu vou explicar melhor por que eu gostei mais dela no segundo bloco, que a gente pode falar mais liberdade, assim, porque eu não quero já entregar aqui spoiler. Mas eu senti a segunda temporada um pouco mais, assim, entre muitas aspas, um pouco mais leve de se assistir. Isso foi. É um pouco mais, assim, fácil de digerir. Porque apesar do tema ser totalmente horrível, nós não sofremos muitos ataques visuais nessa temporada. A primeira temporada ela foi bem pesada,
e essa segunda temporada foi bem mais leve, né? Aí vai a questão do gosto da pessoa que tá assistindo. Uma pessoa que ela prefere não ver, assim, algumas coisas mais explícitas, né? A primeira temporada vai incomodar muito, já a segunda temporada vai agradar mais, né? Ao mesmo tempo, uma pessoa que ela já prefere ver, ela acha que é melhor as coisas serem demonstradas, assim, ela vai gostar mais da primeira temporada do que da segunda, né? Eu achei também que ficou bem mais leve, eu preferia até um pouco mais leve também, pra não ficar aquele peso no ar, porque realmente tem algumas coisas que a primeira temporada mostrou que eu fiquei, nossa, é pesado. Olha. E eu acho que não precisa mostrar, certas coisas não precisa mostrar, só você insinuar já dá pra entender e já traz um peso pra cena, né? E a segunda temporada ela faz muito isso, ela deixa no ar, ela insinua que tá acontecendo alguma coisa, mas ela não mostra, você já entende, né? Então isso é bacana também, eu achei isso bem legal. Nessa parte, assim, eu realmente preferi disparado. Inclusive porque a primeira temporada, sinceramente, me traumatizou com algumas cenas. Tem coisas ali que eu gostaria de desver. Toda aquela parte da caixa, nossa. Sim, aquilo foi muito pesado. É brutal você assistir aquilo. E a perspectiva, assim, de dentro e de fora da caixa é realmente muita informação pra processar. Isso, foi bem pesado mesmo. E esse lance da caixa na primeira temporada, a gente já teve uma cena onde a personagem da Carmila Morgado, ela conta pra Verônica, né, mais ou menos o que acontece, né, aí aquela cena ali, sem precisar mostrar o que acontece do lado de fora, por si só ela já é tensa, né, aí depois a série mostra o que acontece, aí ficou bem pesado, Aqui já na segunda temporada já não tem isso, tipo, da gente ver algumas coisas acontecendo, mas sempre tem as insinuações. Uma coisa que eu gostei, os olhares, aquele clima tenso de que tu sabe que tá acontecendo alguma coisa, você entende o que tá acontecendo, né, e a série não mostra, né, então isso é uma coisa bacana também que a segunda temporada trouxe. Concordo. E você disse que achou a história um pouco mais fraca, né? Um pouco inferior à primeira temporada. Você acha que isso se deve à falta de material base? Porque a primeira temporada foi diretamente adaptada do livro, né? E a segunda, pelo que eu entendo, você pode até me corrigir aí porque você leu, a segunda não tem. Esse conteúdo não está nos livros, certo? Não tem, não tá no livro esse conteúdo. O livro é só a primeira temporada, né? O livro é só o que mostrou na primeira temporada e a série ela tem um elemento a mais, né? Que é o lance dessa organização, essa conspiração, né? Que tem o lance lá do orfanato, né? Sim. Essas coisas assim e tal. Isso tem a mais, né? Que no livro também não é tão abordado assim. E eu não sei se foi porque não teve um livro para se basear, né? Apesar que os escritores da série são os mesmos do livro. Pois é, né? São os mesmos. Eu achei inferior na questão do desenvolvimento, dos diálogos. Eu tava vendo, eu acho que talvez possa ser porque diminuiu a quantidade de episódios, né? A primeira temporada acho que foram 8 ou 9 episódios, não lembro. E a segunda temporada foram 6. E eu acho que eles tiveram que correr com algumas coisas. Não deu pra desenvolver tanto, alguns pontos específicos, então tem certos momentos que, por exemplo, tem uma cena que ela entra num determinado lugar e ela entra muito fácil, ela vai, consegue tudo que ela quer muito fácil, tipo assim, dificilmente a pessoa entraria onde ela entrou e teria aquela facilidade toda que ela teve, né, então algumas coisas assim que eu acho meio corrido, meio apressado, né, eu acho que pode ser porque teve menos episódios. Pode ser sim. Agora, você sentiu que houve alguma progressão no sentido de... Foram comentados muitos erros da primeira temporada. Inclusive você e a Domênica, quando vieram aqui conversar sobre Bom Dia Verônica também, apontaram muitos problemas. Problemas do tipo furos de roteiro, problemas do tipo personagens que não parecem muito verossímeis, né? Aquela coisa da contraposição da Anitta com a Verônica, a relação delas é muito estranha. Sim. E você acha que houve alguma progressão nesse sentido? Eles tentaram corrigir alguns erros que incomodaram o público? Olha, eu não sei, eu acho que até a relação da Anitta, eu acho que a relação dela, dessa personagem, ela melhorou um pouquinho, né, e eu tava falando assim, sobre a série, ela trouxe, né, alguns elementos bem reais, né, como o personagem do Reinaldo Giannichini, né, o líder religioso, né, e nos bastidores, né,
internamente não ser aquilo que ele demonstra publicamente, né? Isso são coisas bem incríveis, coisas que a gente vê mesmo no dia a dia, né? É muito fácil a gente ver essas coisas, né? Infelizmente. E eu acho que nesse ponto, assim, acho que a série melhorou um pouco mesmo, né? Até a ideia, pra poder não entrar em spoiler, depois a gente fala com spoiler, a ideia da organização lá do orfanato também, eu achei muito interessante também, do que a organização faz nos bastidores também. Eu acho que toda a ideia da série, que a série aborda, né, tanto questão dos abusos, né, e como é a ideia da organização, eu achei incríveis, são ideias incríveis. Eu só achei que a execução em si que não foi tão legal, né? Que eles poderiam trabalhar melhor, né, essas ideias, né? Então foi isso que me incomodou bastante. Eu vi as coisas assim, caraca, isso aqui vai render bem. Aí não rendeu, entendeu? Hoje não. Hoje não. Entendo. Eu também senti isso. Em alguns pontos eu acho que melhorou, evoluiu, assim, eles tentaram mexer realmente. E outros pontos eu acho que foram até piores. Como, por exemplo, essas facilidades, essas coisas, assim, que parece que não existem desafios suficientes para a Verônica, né? Nossa, as facilidades do roteiro incomodaram bastante, né? Fator protagonismo. Foi o que eu falei, tipo assim, a questão do roteiro, da escrita, botar certas situações onde as coisas acontecem muito fáceis, às vezes você fica difícil de engolir. Até em relação, por exemplo, à instituição lá religiosa, né, do personagem do Reinaldo Giannichini. Eu achei que eles ficaram com medo de querer, de repente, eu não sei, pode ter sido só impressão minha, de ficar mal com alguma instituição religiosa verdadeira, né? Porque ao mesmo tempo ela parece uma igreja católica, mas não. Ela parece algo espírita, mas não. Ela parece uma igreja evangélica, mas não. Ela tentou fazer algo, um misto de tudo, né? E eu achei que ficou muito artificial. Fora que eles puxam a nossa lembrança ali do João de Deus, sim, mas ao mesmo tempo eles também tentam se afastar muito disso pra talvez não ter problemas, né? Eu acho que pode ter sido isso. Eu acho que pode ter sido isso. Eu achei muito artificial a parte do culto religioso ali da igreja em si, a forma como a igreja, as coisas acontecem na igreja. Eu achei muito estranho. Eu não achei, tipo assim, realmente parece uma igreja de verdade, né? Sim, entendo. Tem coisas que realmente difíceis de engolir, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos conversar com mais propriedade sobre esses assuntos todos. E eu vou chamar o nosso assistente pra gente poder falar aqui dos nossos spoilers, né? Vamos lá. Vamos lá. As atuações de Reinaldo Giannichini e Clara Castanho foram grandes destaques na segunda temporada de Bom Dia, Verônica. Outro acerto importante foi a diminuição considerável de cenas de violência explícita. A série esteve no top 10 mundial de séries de língua não inglesa por todo o mês de agosto. Então, Will, você estava criticando, assim, de certa forma, pelo menos, as atuações aí do Giannichini, da Clara Castanho, entre outros. Eu não achei que eles foram ruins, não. É porque na primeira temporada do Moscovitz e a Camila Morgado são muito acima, né? Nossa, a régua tava muito lá em cima. Então, tipo assim, o Reinaldo Giannichini acho que foi bem, a Clara Castanho também, entendeu? Só que comparado com a primeira temporada, eu acho que ficou abaixo. Eles entregaram bem, o Reinaldo Giannichini, eu acho que essa é a melhor atuação dele, né? Concordo plenamente. Eu nunca fui muito fã dele como ator, mas eu acho que aqui ele entregou bem. O que eu acho que o que prejudicou ele mais foi o roteiro, né? Tinha hora que os diálogos um pouco meio bregas, mas, por exemplo, na primeira temporada também teve esses momentos, só que a Camila Morgado do Moscovitz, eles conseguiam entregar algo bom mesmo com um roteiro um pouco fraco, né? E aqui o Reinaldo Giannichini, ele conseguiu entregar algumas vezes também, principalmente em alguns momentos de olhares, aquele clima ali dentro da casa, né, com a família, né, com a esposa, com a filha dentro de casa, foram momentos assim, bem tensos da série, né, que eu achei. Justamente, na minha opinião, as melhores cenas são as que não tem nenhum diálogo acontecendo, porque eu acho que eles foram tão expressivos em passar aquela situação ali do abuso, a própria expressão corporal dele com a Clara Castanho ali em cena. Sim. Sabe? Aquela coisa dominadora, desconfortável, que você, na hora, você sente, sabe? Tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui. E eles não precisavam falar pra nós notarmos isso. Exato. E realmente, quando o diálogo
acontecia, tinha essa sensação meio vergonha alheia, meio estranha. Tinha, alguns momentos tinha, alguns diálogos não, mas alguns momentos tinha. E eu acho que, até que a gente falou sobre a série ter ficado mais leve, se eu não me engano, teve um lance que a Netflix retirou algumas cenas de abuso, né? Eles chegaram a gravar as cenas de abuso do personagem do Reinaldo Giannichini com ela. Mas como vazou aquela história, né? Que ela sofreu abuso mesmo na vida real, a atriz e tal, que ela engravidou, essa história toda, a Netflix achou melhor remover essas cenas da série. E eu acho que não é que prejudicou. Por um lado, foi bom porque ficou leve, mas como isso não foi pensado, né, assim, né, em questão de roteiro, não foi pensado em não ter essas cenas, tinha hora que parecia que ficou um buraco, né, principalmente nas cenas onde ele mexe negócio, acho que é da caixinha de música, alguma coisa da caixinha de música e tal, e ficava meio estranho, né, mas você consegue entender o que aconteceu ali, né, a série não precisou mostrar. Eu vou te falar que eu, assim, dei graças a Deus quando eu tava assistindo que não mostrou. Que não mostrou, exatamente. Em muitos momentos eu ficava tensa, pensando que ia acontecer alguma coisa. E, sabe, batia aquele alívio depois, não aconteceu. É aquilo que eu comentei no início, tem certas coisas que não precisam mostrar, só o fato de você insinuar já gera tensão, porque a gente fica esperando isso acontecer, aí tu fica, ai meu Deus, caraca, nossa, aí tu sabe, tu entende o que tá acontecendo, tal, aí cria aquela tensão, aí pula pra outra cena, você criou a tensão, você entendeu o que tava acontecendo ali, e a série continuou. Eu acho que, especialmente a atuação da Clara Castanho me chamou muito a atenção. Sim. Nos momentos em que ela começou a demonstrar muita perturbação ali com o que estava acontecendo, que ela não estava entendendo direito, e eles começaram a trabalhar muitos super closes nela, aquelas cenas dela comendo os botões, dela mexendo na roupa nervosa, e eu acho que isso acabou enriquecendo muito a atuação deles, né, contracenando em relação à primeira temporada, e aí eu não tô nem falando do Moscovitz e a Camila Morgado, não, mas no geral, no sentido de ter que realmente mostrar tudo. Isso. Só que, voltando no que a gente tava falando antes, eu concordo que a régua foi muito, muito alta ali pra do Moscovitz e Camila Morgado, porque eu tava até dando uma revisitada na primeira temporada pra lembrar de algumas coisas, fazer a pauta, e assim, tem uma diferença gritante, parece que você tá assistindo duas séries, quando você vê as cenas do Moscovitz e a Camila Morgado interagindo, Sim. E quando você vê nada contra, né, mas a Tainá Muller e o restante dos atores. Parece duas coisas diferentes. Já na primeira temporada já era um nível muito diferente deles dois pro resto do elenco. Muito. Tem uma cena que eu acho uma das cenas mais tensas, mais angustiantes. É essa que eu falei da primeira temporada, onde a personagem, né, da Verônica, ela tá na casa da personagem da Camila Morgado e ela tá contando sobre o lance da caixa, né? Eu acho essa cena muito angustiante, cara. E tipo assim, não mostra... Às vezes tem uma cena, um flash rápido assim, a cena inteira é tensa por causa da Camila Morgado. Por causa da Camila Morgado, ela comanda a cena. É isso, ela arrebenta nessa cena, entendeu? E aquilo, a regra tava lá em cima. Aí na segunda temporada, o Reinaldo Giannichini, apesar de estar se esforçando bem, ele entrega bem aquilo que a gente falou, né? Até as cenas que não tem diálogos, né? E a Clara Castanho também, ela manda muito bem também. Só que a régua tava muito lá em cima, né? Tava. Mas ainda ouso dizer que eles foram muito bem. Eu gostei foram. da atuação deles. Eu acho, assim, muito sensível eles terem tomado a decisão de não mostrar o abuso. Também achei. Bom, é um tema muito complicado. Ele tava falando... Não é só, assim, muitas aspas aqui. Não é só estupro. Não é só incesto, não é só, sabe, esses temas que a série já abordava. Isso. É um mix de coisas muito perturbadoras. Tudo junto. O abuso psicológico em si também, né? Até o que ele faz, não só com ela, com a própria filha, mas também com as outras mulheres, as outras fiéis, abuso com os fiéis da igreja, todas essas questões, assim... que não precisa ser nada tipo de chegar de fato a ser um estupro, um abuso, uma penetração ou alguma coisa desse tipo assim, entendeu? Só o fato de estar ali, aquele desconforto, essa é a palavra, né? O lance a personagem tá numa situação de total desconforto e não poder fazer nada, ter que aceitar aquilo ali. Pô, isso é muito tenso, é muito angustiante. É muita covardia.
inclusive, Exato. né? Porque a gente tá falando de traumas gerados, assim, que muitas vezes as pessoas não conseguem nem se lembrar do que aconteceu. Então, assim, na minha opinião, isso é muito mais assustador, muito mais grave do que a situação da primeira temporada. Exato. Não querendo comparar, assim, a sofrimentos, né? Campeonato de sofrimento. É. Mas, assim, a primeira temporada a gente tá falando de um lugar meio comum na ficção, que é tortura, estupro, morte. Infelizmente, né? Serial killer, aquelas coisas Isso. assim. Agora, na segunda temporada, é tanta coisa tão ruim que é meio desesperador. E, assim, ainda bem que eles não mostraram. E aí, pra gente aproveitar o tema perturbador, a minha grande crítica, aí eu vou deixar pra você comentar o que você acha disso, é que realmente algumas coisas foram tratadas de forma muito rápida e muito leviana até, e eles tinham um tema muito sério que é do tráfico sexual, e eles não foram a fundo nisso. Eles só passearam assim, olha, nossa instituição aqui está fazendo tráfico sexual, ok? Beleza, próxima cena. Pois é. E, poxa, como assim? Porque eu falei, eu acho que de repente se tivesse mais uns 2 episódios, mais uns 3 episódios, pra poder desenvolver melhor algumas outras situações, né? Ou então até próprios personagens em si, pra poder a gente sentir mais tudo que tá acontecendo, entendeu? O lance da instituição que a gente tava falando, né? Por exemplo, ele tem lá o orfanato, né, que a ideia do orfanato em si já é uma coisa muito bem bolada, né? Que tipo assim, o cara tem uma instituição religiosa que ajuda um orfanato, mas na verdade ele está preparando órfãos, crianças para poder colocar em áreas públicas da sociedade, áreas específicas, juízes, advogados, delegados, tipo assim, para poder comandar as principais áreas. Isso eu acho a ideia bem legal, né? E as pessoas que não servem para isso, vai pro tráfico sexual, manda para outros países, isso que tu falou. E essa parte também não abordou nada disso, tipo assim, só pincelou, ó, a gente tá fazendo isso aqui, mas não falou, não entrou em detalhes, né? Eu falei, pô, caraca, cara, uma ideia dessa e a questão é desenvolver também todo o lance do abuso, essas coisas todas, e ela foi só pincelando, né? Então eu achei isso foi bem fraco. Né? Foi muito abaixo do esperado. Quando eles começaram a entrar nessa área, eu pensei assim, nossa, tá ficando mais profunda a coisa, né? Tá ganhando outros níveis aqui. Isso. Parou por aí. Assim, na primeira temporada, eles muito mal pincelaram sobre o lance da instituição, do orfanato e tudo mais. Aí nessa segunda temporada, eles já mostraram mais algumas coisas, né? O treinamento, aquela coisa toda assim e tal. Vamos ver se de repente na terceira temporada eles entram em mais detalhes. Mas isso que tu falou, por exemplo, podendo já abordar algumas coisas, né, sobre isso e não se aprofundaram, né? Pois é, isso pra mim foi uma falha, assim, bruta. Agora, mais alguma coisa te incomodou? Mas esses pontos mesmos, assim, foi o que eu comentei, assim, eu acho que de questão de ideia, a série teve excelentes ideias, mas na hora da execução ela não foi... Faltou melhorar na hora da execução, né? Os diálogos um pouco estranhos e o maior problema pra mim foi o lance de querer correr com tudo, né? Eu acho que esse foi o principal problema de ter diminuído os episódios, né? E aí tiveram que correr com as coisas, tem isso aqui pra abordar, tem isso aqui pra abordar e tal, e foram meio que jogando, aí eles tem que facilitar o roteiro, a história tem que andar, porque é menos episódios, aí a Verônica consegue coisas com facilidade, né, por exemplo, 2 momentos que isso aconteceu, foi quando ela entrou lá no orfanato, né, no escritório pra poder pegar as coisas, e na hora que ela vai na casa do... É Matias, né, personagem do Renato Giannichini, na hora que ela vai na casa dele também, ela consegue com facilidade entrar lá e tal, e tudo mais, e tipo, tem uma porta trancada no escritório do cara, no orfanato também, as coisas de segurança. Então, tipo assim, esses probleminhas que são jogados rápido, porque é pouco tempo e eles têm que desenvolver a história para chegar onde eles querem, entendeu? Então aí isso acaba deixando tudo muito artificial, né? E você acaba não se envolvendo tanto como deveria, né? Fora que a própria forma como ela abordou a Angela... E, sabe, tipo, olha, seu pai está abusando de mulheres. Assim, do nada, uma estranha chega pra você. Sim, também foi estranho, né? E assim, a forma como ela convenceu a menina, que era uma menina tão apegada ao pai, que era uma menina tão inserida ali naquela situação de lavagem cerebral que estava acontecendo. Como que foi tão fácil assim, gente? É isso que eu tô falando, tudo acaba sendo muito artificial, Sim. né?
Mas soluções, assim, tiradas da cartola, né? Se tivesse mais tempo, poderiam desenvolver melhor essas questões. Isso é uma coisa, assim, que eu tenho visto muito. Talvez seja até um pouco culpa do público geral, né, no caso, porque a gente vê muito isso, tipo, algumas séries que querem desenvolver melhor a história, o pessoal fica reclamando que tá chato, que tá enrolando, que não sei o quê. Aí as produtoras acabam fazendo algumas coisas mais rápido, acontecendo mais rápido, né? Então, toda vez que eu vejo alguma série que ela procura desenvolver melhor, mais episódios desenvolvendo, o pessoal começa a reclamar que tá chato, não acontece nada, pá. Me veio aqui na mente um exemplo clássico de uma série que todo mundo diz que, nossa, essa série é muito inteligente, não sei o quê, mas eu não tive paciência de ver, que é Dark, da Netflix também. Essa eu não parei pra ver, essa eu nunca parei pra ver. Eles demoram 3 temporadas, assim, pra desenvolver realmente tudo, e eles vão preparando o terreno e tudo mais. Só que aí as pessoas não querem ver. Exato. Sabe, quando a série pensa nessa progressão, juntar as pontinhas e tudo mais, a pessoa não se interessa. Vai entender, né? Exatamente. Aconteceu agora, recente, com o Senhor dos Anéis. A série Anéis de Poder da Amazon, que o pessoal tava reclamando, tava muito lento. Aí chegou nos 3 episódios finais, a série amarrou tudo que foi construído durante os outros episódios. Aí o pessoal, nossa, muito bom, não sei o que tava. Por quê? Porque ela teve tempo pra desenvolver, entendeu? Essa que é a questão. No caso dos Anéis de Poder, realmente eles pegaram esse ritmo. É um jeito mais old school de contar a história, né? Porque eles pegaram ali uma narrativa bem tolkiana, ao meu ver, de descrever o mundo, de te contar como é que funciona. Exato, foi bem na vibe do Tolkien mesmo. Aquela velha história é mais sobre a jornada do que sobre o destino. Exatamente, esse é o ponto. E realmente não vende tanto, né? Hoje em dia isso não agrada tanto. Não agrada, as pessoas querem as coisas acontecendo, pá. Então, de repente, pode ser um pouco culpa disso também, né? A Netflix, ela tem os algoritmos dela, ela entende que agrada mais o público, então eu acho que deve rolar muito isso também, ó. Vai ter uma série e tal, ó, tem que seguir esse caminho, esse estilo assim, esse aqui e tal, acelera um pouco. De repente pode ser um pouco disso também. Perfeito. A segunda temporada eu gostei, mas tem esses probleminhas. Uma coisa que eu achei interessante também, que foi bem... Eu achei bem... Até bem... Questão de narrativa, de série, de roteiro, achei bem criativo. Foi o plot da... A esposa do Matias, que na verdade era outra filha dele, né? Nossa, eu não vi isso acontecendo, gente. Também não vi. Eu fiquei surpresa. Foi um ponto muito positivo pra mim, sabe? Porque eu não esperava. Foi um plot que pegou de surpresa, fez muito sentido, não foi nada assim, tipo assim, nossa, jogaram isso de qualquer jeito na nossa cara. Não foi. Sim. Entendeu? Você analisando, conforme a série veio contando, isso foi bem amarrado. Foi uma boa surpresa. Pois é, porque quando ela acha aquela foto lá na Santa, lá na sala que ele faz, né, o abuso, eu poderia ter pensado, sabe? É nisso que a série acertou. Ela te deu uma dica. Você que não conseguiu pegar. Exatamente. Porque ela fez isso de uma forma legal, né? E aí, nossa, quando eu vi a foto, eu fiquei pensando várias coisas, sabe? Do tipo, a Ângela é filha de outra mulher. Sei lá, né? É outra família. Não sei. Pois é. Eu não imaginei que o bebezinho, a meninazinha lá na foto, fosse, na verdade, a esposa dele. Assim, eu pensei que era uma outra família. Uhum. Eu joguei nisso. É outra família. A coisa que mais tem é líder religioso, tava as coroas e trocar a esposa por uma novinha. Isso aí acontece muito. Ou ter duas famílias mesmo. Ou ter duas famílias. Ou 3. Mas... Não, aí ele tem uma família que vai continuando, né? Caraca. Aí foi um plot que foi uma boa surpresa, assim, que eu não esperava, não vi esse plot vindo, né? Esses dias eu assisti um filme, eu e minha esposa, a gente comentou que, tipo, com 15 minutos de filme, a gente matou o plot twist do filme. Cara, tá acontecendo tal coisa. Putz. Aí a gente ficou vendo, falei, vamos ver, de repente o filme tá levando a gente a achar que é isso, chega no final não era. Chegou no final do filme, era exatamente o que a gente falou no início. Eu falei, pô, tava muito na cara, entendeu? E aqui a série brasileira, ela amarrou isso bem, né? Ela fez um bom plot twist, assim, né? Pra se pensar. E eles colocaram tanto o foco na Ângela, no que estava acontecendo com ela, que a série nos induziu o tempo todo a pensar que era apenas sobre ela. Isso.
né? E que a mãe dela, sabe, um típico clichê da mãe disputando com a filha. Exato, a mãe problemática, né? Sim, a mãe com ciúme. Ciúme, essas coisas todas assim. Na verdade, ela não queria pra filha o que ela teve pra ela, né? E tinha uma outra camada ali por trás, eu achei isso bem inteligente deles. Isso foi pra bem mim legal. foi um dos melhores momentos, digamos assim, né? Sim, um dos pontos total. altos. Foi um dos pontos altos da série. Daí vamos ver, de repente, na terceira temporada aí, vamos ver o que eles vão aprontar, né? Teve um lance também que foi interessante, que é do personagem dele ser irmão do outro, né? Do Brandão, né? Do Brandão, e ter mais um irmão, né? Tem um terceiro. Que seria o tal do 1. Isso, é. Entendeu? E, inclusive, eles nos deixaram, assim, como pista, e, meu Deus, isso é bem assustador, né? A questão, uma relação aí com, talvez, crianças. Pode ser. Relacionado ao Dom 1. Pode ser. É bem provável, né? Bem provável. Ainda mais que esse lance que a série brinca com o lance do orfanato, Cosme e Damião, né? Sim. E então justamente. Que tem essa relação com crianças, com doce, dar doce pra crianças, coisas assim e tal. Então é bem provável eles amarrar a terceira temporada nisso daí. Mas pra essa terceira temporada acontecer, o que você acha que eles precisam melhorar ainda? Eu prezo muito pelo roteiro, cara, pela escrita. Um roteiro mais convincente, né? Cara, porque, por exemplo, tem alguns diálogos que fica muito artificial, né? E dá pra fazer algumas coisas mais interessantes, né? De entregar um diálogo melhorzinho. Não precisa ser nada, um plot surpreendente, com reviravoltas, essas coisas. Não, só tem... Porque o que a gente viu na primeira temporada, o que a gente viu na segunda temporada, são temas pesados, são temas sérios, né? São temas que são coisas que a gente sabe que acontecem no dia a dia, principalmente o lance de abuso, né? Então... Isso por si só já é um lance tenso, né? Uma série policial, uma série tensa, uma série de suspense, que flerta ali com o terror e tal. Isso por si só já funciona, né? Então, entrega pelo menos um roteiro melhorzinho, um diálogo melhorzinho, que vai fazer com que a gente goste ainda mais da série. Entendeu? Concordo. Que seja algo menos pelo choque do tema e mais, talvez, pela conclusão de uma boa história, de uma reflexão legal, né? Por exemplo, uma reflexão que pra mim funcionou, que é odiosa, mas é verídica, é convincente, é o fato de não ter acontecido nada com o Matias. Ele foi julgado e ele recebeu prisão domiciliar. Exato, isso aí. Sabe? Isso é muito verossímil. Muito real, Então, essa reflexão que a segunda temporada me deixou, do tipo, esse monstro aqui fez tudo isso e olha só, ele tem dinheiro, não vai acontecer nada com ele. Exato. É pessimista? Mas é a realidade, né? É real, Ele tem dinheiro, ele tem influência. É o próprio lance que eu falei, o plot do orfanato, preparar pessoas para colocar em áreas públicas importantes, né? Isso faz com que ele tenha pessoas lá dentro dele, né? Pessoas que ele moldou para estar lá e tal. Então, tipo assim, uma coisa que acontece no dia a dia tá sendo amarrado com o plot que a série criou. Então, isso tudo funciona, né? Isso fica bacana. Eu acho que o principal para mim, para poder melhorar, é ter uns diálogos melhores, né? Diálogos melhores. Né? Nada menos brega, porque tem alguns diálogos que da segunda temporada, que às vezes o personagem tá conversando, aí eu olhava minha esposa e a gente ficava, nossa. Sabe o que me parece, assim, me dá a impressão? É muito decoradinho de roteiro, sabe? Aquela coisa que o ator fala tintim por tintim do que tá no roteiro e não improvisa, não tem aquela coisa, né, do toque pessoal do ator, de sentir o personagem. Exato. De repente, dizer o que tá no roteiro com outras palavras, né? Com alguma coisa mais real, né? E fica uma coisa muito... Sem querer ser aquela chata que critica a novela, mas fica uma coisa muito novela e não série. Porque novela tem muito isso, né? Novela tem aqueles diálogos tipo... Ai, seu patife. Umas coisas assim que ninguém fala, que são completamente surreais pra nossa mente, assim, pra nossa imaginação, porque nós não conseguimos ver alguém fazendo isso no dia a dia. Cara, tipo, quem fala assim, né? Exatamente. E fala assim, cara. Também espero um roteiro mais convincente, diálogos menos infantis, menos amadores. Isso. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias? Sim, mas onde? Perdidos na Estante.
falando em roteiro convincente, inclusive, só pra gente fechar esse tópico, algumas coisas me deixaram tão revoltadas no sentido de não convincente que, sinceramente, por exemplo, a morte da Anitta, sabe? Aí a gente descobre que ela fazia parte da organização, ela era abusada também. E, sabe, uma mulher, uma policial treinada, ela é delegada. Isso, foi bem estranho, foi bem forçado, né? Sabe, uma coisa tão... Quem é que não tomaria cuidado com uma situação daquela, né? Viraria as costas. Ainda mais ela sabendo quem é a pessoa, né? Que ela... Exatamente. Então, isso precisa ser corrigido com urgência pra terceira temporada. Tem algumas Sim. coisas ali que simplesmente não tem explicação. E eu fico, assim, no geral, com uma boa impressão, com essas ressalvas todas que nós fizemos, mas eu fico com uma boa impressão e até com uma boa expectativa para uma terceira temporada. A gente Sim. ainda não tem notícia se vai ter. No momento dessa gravação, hoje, a gente ainda não tem notícia se tá né? Eu de também fato não reparei confirmada. se confirmou. Não, né? ainda a Netflix anda nessas brincadeiras de enrolar com renovação, né? Poxa, a Netflix... Anda vacilando bastante. De qualquer forma, eu imagino que vai ter, porque o algoritmo de Bom Dia Verônica foi incrível. Eles gostaram muito do resultado, porque para uma série brasileira que tem um público menor, né? Sim. Nossa, alcançou, assim, um bom nível de espectadores, ficou no top 10 e tudo mais por bastante tempo. Então, a expectativa é boa. Eu acho que seria até interessante eles concluírem dessa forma, né? A primeira foi o Brandão, agora o Matias, e a terceira, esse tal de Do-1 que a gente talvez ainda não saiba quem seja, né? Você tem alguma desconfiança? Não tenho. Né? Eu acho que o ideal deveria ser um ator novo, um personagem novo. Eu espero que seja um personagem novo. Tem que ser um personagem novo. Se for alguém que já tá ali na série, não sei, acho que não vai ficar legal, não. Eu acho que vai ficar um pouco forçado mesmo. Eu espero que seja um personagem novo. E aí eles fechariam a tríade, né? Dos 3 irmãos. Eu li em algum lugar alguma vez que acho que o Rafael Montes, né? Ele comentou que a ideia era pra ser 3 temporadas. Né? Vamos ver. Espero que não passe muito disso também, porque senão... Acho que tá bom, 3 temporadas tá bom. Eu acho que não tem história suficiente pra se manter por muito mais tempo, não. Algumas pessoas até duvidavam da segunda temporada, né? Por causa do material original do livro. Porque o livro acaba só com ela forjando a morte dela, né? E ela assumindo uma nova identidade e seguindo com a vida dela. Tipo, ela não tem mais nada pra investigar, ela só seguiu com a vida dela. Por isso, justamente, que eles incluíram esse plot. Do Cosme e Damião, né? Isso, exatamente. Porque no livro, a gente até comenta, quando gravei com a Domênica, a gente falou que no livro a personagem da Verônica, ela é muito mais cinza, né? Ela não é uma heroína. Ela faz muita besteira, ela comete muitos erros. Nossa senhora, ela vacila demais, né? Então, eles botaram ela um pouco mais como uma heroína, né, na série. No livro, tanto que no livro, quando termina, que ela forjou a morte dela, né, pra poder se livrar, que ela provavelmente seria presa por causa da besteira que ela fez, né? Então ela assume uma nova identidade, vai ver a vida dela e larga o marido com os filhos pra lá, entendeu? Bizarro, né? E na segunda temporada a Verônica tá mais uma justiceira do que uma heroína. Isso, né? Ela tá volta indo... com sangue nos olhos. Exatamente. E fazendo um monte de besteira também, de novo, porque pelo amor de Deus, né? Ai, ninguém merece. Uma coisa que eu achei muito bizarra, a gente não comentou, é ela ter assumido o nome da mulher do Brandão, sendo que ninguém suspeitou disso. Isso foi meio doido também. Ela ter usado o nome da mulher, né? A Janete. Pois Janete, ninguém suspeitou da Janete. Muito estranho, muito estranho. Mas seguimos aí com o nosso roteiro queijo suíço de Bom Dia Verônica e vamos esperar uma coisa melhor pra terceira temporada, né? Isso aí, eu vou torcer pra... Assim, se manter o nível da primeira e da segunda e ter um fechamento satisfatório, acho que o saldo é positivo. Eu também acho. Pode terminar de forma digna. Isso, Agora, se entregar uma terceira temporada bem boa, assim, um roteiro bem redondinho e tal, aí, fecha a trilogia de temporadas excelente, pode terminar bem lá em cima. Com certeza, especialmente se eles escalarem bons atores para o novo cast da terceira temporada, Exato. Aí sim, aí eu vejo uma expectativa bastante boa. Bom, Will, é isso.
Eu acho que Bom Dia, Verônica é isso mesmo que a gente falou. Tem pontos muito altos, muito legais, e tem pontos muito baixos. Muito baixos. No saldo geral, eu achei legal a segunda temporada. Também curti, né? O que eu falei, eu gostei mais da primeira temporada. Uhum. Primeiro a gente tem que torcer pra ter a terceira temporada, que até agora a Netflix não confirmou. Isso, porque eu quero saber quem é o do 1 também, né? Pelo amor de Deus, tô curiosa. Queremos. Então é isso, vamos ficar na expectativa aí de uma renovação. Exato. E muito obrigada, Will, pela sua participação, por ter topado aqui voltar a dissecar Bom Dia, Verônica comigo. E... Não, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Se quiser chamar aí de novo pra falar sobre qualquer outra coisa, é só chamar. Imagina, você também fique à vontade para nos convidar, nos chamar. Gostamos. Show, pode deixar. Muito obrigada, então, e muito obrigada a você, ouvinte, pela sua escuta atenta até aqui, pelo seu carinho, pelos seus comentários, pelo seu feedback. É isso, ficamos por aqui e até o próximo episódio. Beijo! Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor_cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosestante e instagram.com/perdidosnaestantepod. Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. Apresentação, Amanda Barreiro e William de Souza. Pauta, Amanda Barreiro. Produção, Domênica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Este episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécius Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lu Bento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.